Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou Hudson Moreira, apresentador aqui do Dicas do Brasil. Estamos aqui com mais uma live na segunda-feira, uma convidada especial, a atriz e cantora Amanda Costa, e vamos falar da temporada do espetáculo Maternagem. Olha, a Amanda já está aqui. Peraí que eu vou te convidar, Amanda. E aí, avisando aqui, já vai. Vamos conectar com todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bem você, Hudson? Tudo ótimo, ó. Seja muito bem-vinda, tá? Está aqui na Obrigada. expectativa que a gente está chegando online. Sim, sim. Vamos Coisa esperar as boa. pessoas entrarem aí Vamos, também para a gente poder ó, o pessoal tá começar um bate-papo bom aí. vamos, Ah, já vi que coisa a boa. minha prima entrou aqui já. Ó, que coisa boa. Ó, tá chegando muita gente Cris, que aí. saudade! Essa loucura, né, de online. A gente encontra, mas não encontra as pessoas. Encontra pessoalmente, Ai, né? Mantém esse vínculo, mas tá ali no meio, né? é, Que coisa boa. saudade, né? Saudade do quente, do calor humano, de Sim, abraçar, de sim. beijar, de. De tudo, né, Amanda? Eu acho que principalmente dessa coisa do teatro ao vivo, que é aglomeração, porque não tem como não ter, né? Claro que a gente está se adaptando, vamos falar inclusive do seu espetáculo, né, de forma online, Sim. que eu acho que o teatro não pode, não deve parar. Mas que saudade também, né? Mas eu estou em cartaz com Carmen, a Grande Pequena Notável, no Rio de Janeiro. A gente está lá no CCBB, de quinta a domingo, presencialmente. Mas, assim, a gente está seguindo todos os protocolos. O teatro tem 190 lugares, mas só 50 lugares estão sendo vendidos. A gente faz o espetáculo com máscara, uma máscara de acrílico transparente, e não afetou o som. O pessoal do som fez um trabalho maravilhoso. E a gente conseguiu um apoio de um laboratório, o Clinimol, faço questão de dizer, que Sim, faz os testes com a gente, porque é muito difícil, né? Mas só que, ao mesmo tempo, a gente vê, assim, acontecendo jogo de futebol, restaurantes abertos, a praia lotada, e o teatro vazio, os museus vazios, e a escola agora que está retomando. Só que, lógico, os professores tinham que ser um dos primeiros também a tomar vacina também, né? é verdade. Enfim, acho que a gente tem que ter muito cuidado e fazer tudo com muito zelo, né? E usando máscara, álcool gel, e o público está comparecendo e está lindo de viver. Ah, que Eu coisa. acho que a arte cura mesmo, né? Sim, As pessoas saem um coração tão preenchido, tão inspiradas, né? E ontem tinha uma senhora, acho que ela tinha uns 90 anos, ela estava numa cadeira de rodas, assim, muito na frente do palco, e uma cuidadora junto. E aí tem uma música que eu canto, que eu falo assim, eu pedi uma oração ao querido São João. Aí, quando eu fiz, eu pedi uma oração e ela, ao querido São João, que me desse um matrimônio. Ela começou a cantar a música comigo que e lindo. eu de Carmen comecei a interagir com ela. E assim, teve uma hora que eu tive que seguir, porque senão eu ia parar a peça para ficar lá com ela, porque ela estava tão na música, tão na viagem, eu falei, ai, que maravilha. É tão Então, o gostoso. público está super seguro lá, porque tem esse distanciamento. Claro, na hora no caminho tem que tomar cuidado, passar álcool gel, enfim, ficar ligado como sempre, como ir para o supermercado também. Acho importante a gente deixar bem claro isso, né, para o público. Sim, sim, não, é importante falar sempre disso, porque assim, como você disse, outro dia eu até falei isso na live, o avião tá cheio, a praia tá cheia, então assim, a gente também tem que ter esse senso, né, e não deixar a arte, não, a arte não pode parar, né, eu acho que com os cuidados, né, porque tanta coisa sem cuidado está acontecendo, então assim, depende muito da gente, né, e eu tive Sim. o prazer de assistir Carmen, assistir em São Paulo, amei, né, não tenho nem o que falar, você realmente é muito boa. Aliás, já fiz vários trabalhos seus, inclusive o Bibi Ferreira, que você, assim, não tenho nem o que dizer, né? Impagável. Porque, assim, né, uma força em cena, é muito legal, né? Ver um trabalho bem feito com uma boa atriz, né, que se entrega tanto, né? Inclusive, assim, e quero falar desse espetáculo, né, que vai entrar em cartaz na quarta-feira agora, mas eu queria saber, Sim. antes para entrar nele,
como é que é para você fazer papéis tão fortes, assim, importantes? Porque são marcantes, né, de gerações, como você disse, uma senhora na plateia cantou comigo, então, assim, marca muito, né, a vida da gente. E tão marcantes, né, esses papéis. Claro que eu sei que você fez outros tão maravilhosos, mas esses mais pertinhos agora, assim, né, desses dois que eu comentei, foram tão fortes, ainda são, né? Como é que é para você viver isso, assim? Eu acho que são grandes desafios, porque Sim, eu tenho até dificuldade de falar personagens, porque são figuras marcantes na vida, né, de todos nós brasileiros e na vida de muita gente de fora, né, porque no caso de Carmen, Bibi também é conhecida lá fora, né, pelo seu trabalho em Piaf, e em outros trabalhos que ela apresentou fora também, mas Carmen, nossa, o mundo inteiro conhece Carmen Miranda, né? verdade. E são figuras muito marcantes na voz, no físico, ah, e não tem como eu inventar. Eu tenho que trazer todo esse corpo, essa voz, para que as pessoas consigam embarcar, né, na Carmen, na Bibi. E eu tenho que despertar isso em mim, tenho que descobrir isso em mim, para que seja de dentro para fora, porque senão fica apenas uma imitação, pode até ir para um caricato, né, que nunca é o caso. O caricato não é ruim, mas nesse caso não pode ter uma sombra disso, Sim, não é entende? o que você busca. Então, isso que é muito legal, porque a gente aprende com cada personagem, e com a Bibi, com a Carmen, nossa, eu falo que elas são as minhas professoras, elas têm sido as minhas professoras ultimamente, porque elas fazem com que eu trabalhe lugares em mim, na minha voz, no meu físico, que eu não tinha explorado ainda, e que eu abro esse canal que vai ficar para a minha vida, né? Para o meu repertório de vida, e, e que eu vou usar daqui para frente em outros trabalhos, enfim. E é um desafio muito grande, porque as pessoas elas vão lá para ver a Bibi e a Carmen, né? E consegue. Então, e isso que é maravilhoso, acho que é o maior elogio que eu posso ter é que as pessoas enxerguem a Carmen, a Bibi, não me enxerguem, né? Depois que tem essa fala, nossa, que trabalho, né? Que tem que ser feito para poder me enganar desse jeito. Então, aí, acho que aí vem o olhar para o trabalho, para o meu trabalho como atriz, como cantora. Sim, Mas é olha, é uma responsa assim gigantesca. Acho que os maiores desafios assim da minha carreira foram a Bibi e a Carmen, né? Tá sendo ainda. Eu não é. paro de estudar e pegar detalhes sempre, porque cada detalhe, cada coisinha traz ela ainda mais. Sim, daí eu posso dizer que como eu vi os dois espetáculos, né, são completamente diferentes. A vida dos personagens, apesar da fama, daquele brilho todo, mas assim, como você consegue ver, fala, poxa, essa menina, poxa, dá vontade de ficar assistindo, assim, né? Você encanta a gente, assim. E é tão bom Que bom. ver isso, né? Porque você fala, quero assistir mais, né? E aí falando de teatro exatamente, porque o ao vivo não dá para enganar, né, Amanda? Assim, ou você É, gosta, então é tocado de uma forma, recebe aquela mensagem, ou a história, ou aquela música de uma forma, mas não tem como enganar, né? Então isso é é, muito especial mesmo. assim, o teatro se faz com a presença, né? É a Sim, presença do público, é a presença dos atores, é a presença de toda a equipe, né? É um conjunto de pessoas ali que estão fazendo aquele mecanismo acontecer, uma engrenagem, né? A história ali. Então, todo mundo tem uma coreografia que acontece na coxia, que ninguém sabe. Então, todo dia é igual. Se tem, de repente, eu coloco uma roupa de uma determinada forma todo dia. Se eu, de repente, troco e coloco a calça primeiro ao invés da camiseta que eu sempre coloquei, isso já vai dar sabe, já vai atrapalhar. É muito lindo. Então, todo mundo tem que estar muito junto. E o que acontece no teatro não acontece em lugar nenhum. A gente é uma alquimia energética
que acontece ali, e se nós não estivermos inteiros ali, sabe, presentes com a história, se a gente não tiver a certeza do que a gente está fazendo, do que a gente quer comunicar, o público também não vai Tá, receber. né? Porque se a gente está inseguro e não tem a certeza, como é que a gente vai passar alguma coisa? Então, acho que eu acredito nisso. Então, a arte imita a vida nesse lugar também, sabe? Porque na vida é assim, se você fala com alguém e você não tem a convicção do que você está falando, né, a Não passa. pessoa não vai acreditar em você. É verdade. A gente tem que acreditar Igual, e acreditar naquilo que a gente está fazendo, assistindo. E quero falar desse espetáculo, Maternagem. Esse eu ainda não assisti, mas quero ter com certeza o prazer de assistir de forma online. Queria que você me falasse um pouquinho desse espetáculo. Eu sei que ele já foi montado em 2010, né? E, isso. e quero saber um pouco da temporada, quero saber um pouco da história. Eu sei que tem direção sua também, além de ser, né, um monólogo. E por que essa história agora, assim? Eu queria saber um pouquinho mais, assim. Então, essa maternagem nasceu em 2010 mesmo. O meu filho tinha 8, 9, o Vicente estava com 2 anos e meio, mais ou menos, e eu falei para o Fusco, que era o meu ex-marido, o pai do Vicente, falei, nossa, eu quero muito explorar outras coisas, quero falar outras coisas, eu quero dar vazão a essas ideias que estão aqui, e também desafios novos, né? E aí ele escreveu esse texto, se chamava Maternidades. E a gente fez temporada no teatro, no Espaço Vitrine, no Teatro Imprensa. A gente estreou no Sátiros, na verdade, e depois fomos para esse espaço no Teatro Imprensa. E foi muito linda a temporada, assim. Foram curtas as temporadas, mas a resposta de quem foi assistir foi muito bacana. E aí eu resolvi trocar o nome, porque maternidades acabava distanciando o público. Eu até vi umas mensagens de pessoas que acabaram indo assistir, mas que tiveram dúvida por conta do nome. É muito louco isso, né? Porque a pessoa fala, maternidade, filho, mãe, já coloca cria uma imagem do que é, né? E não sabe o que é. E aí eu resolvi mudar, falei com o Fusco, aí eu estava pesquisando, e maternagem é quem gera o filho fora da barriga. Olha, Então, é assim, quem vai mostrar e dar os valores deste mundo para aquele ser, né? Como vai alimentar aquele ser de valores, ideias e tudo? Quem vai apresentar o mundo para esse ser, né? e, Então, essa é a maternagem. Então, independe de quem gerou a criança. A maternidade é essa gestação, né? De gerar criança, mas a maternagem não, é de quem mostra o mundo. Aí fez todo sentido. Eu faço 4 mulheres, uma de 17, que eu trouxe para youtuber, que não era youtuber, para um momento, a minha. né? Eu falei, vou trazer ela para o youtuber, né? E tem uma mãe de 35 anos, uma de 50 e uma de 80. Olha, E a visão delas, da maternidade, e como é a visão delas de mundo, e aquela visão de mundo delas é que vai influenciar o filho, porque os meus valores eu vou passar para o meu filho, né? Minha visão de mundo. Então, o espetáculo traz as questões dessas mulheres também, e do que elas jogam para os filhos, e de olha, como elas jogam isso para os seus filhos. Então, acho que é um espetáculo que dá para gerar muitos debates, né? Ah, de como a gente acaba não se tratando, não cuidando das nossas questões e acaba transferindo essas questões para os filhos, olha. né? E que eles não têm nada a ver com isso. As Sim, questões são nossas. eles recebem. Inclusive é legal porque assim, há alguns meses atrás, né, agora na pandemia, fizemos uma live com a Carla Tenório falando do espetáculo Mãe, inclusive. E ela falava até muito disso, assim, embora é um outro enredo, mas ela falava dessa culpa
que às vezes a mãe tem, né? E que por que você tem sempre... Às vezes é normal acontecer, não sei porque eu não sou mãe, mas assim, de você, o seu filho chegar e você falar, não, ainda não amo ele. E várias coisas acontecerem, assim. Ela falou, isso é muito polêmico, não só no teatro, mas na minha família. Então, Sim. legal esse tema, porque são visões diferentes, né, de idades, você falou que são 4 personagens aí diferentes, e também de como a gente, na verdade, a gente apresenta a vida, né, e tudo começa ali do zero, né. É, você está apresentando o mundo para aquele ser, né? Você, no caso, a mãe que tem essa proximidade desde o primeiro momento que aquele ser começa a se identificar lá dentro do seu Sim, ser, né? Então todas as emoções vão para esse ser. E foi uma coisa muito interessante que aconteceu comigo. Quando eu fiquei grávida, eu ia fazer um show, estava com meu show lá no Espaço Ópera Bufa. Ai, esse espaço existiu um tempo e depois ele acabou. E eu cheguei lá e estava todo mundo. Eu falei, gente, eu tenho uma notícia para dar, eu tô grávida. E foi aquela festa, né? E aí só que teve um problema no som e eu fiquei pé da vida. Eu fiquei muito pé da vida, porque o show ia acontecer à noite e não tinham resolvido um problema, e eu achei que foi um pouco de desleixo, sabe? E eu falei, sim. como é que eu vou fazer um show que não tá com som? E por que que não arrumou isso se já sabia que... Comecei a surtar. Aí eu comecei a ficar mal. Aí o Léo Diniz, grande amigo, grande ator também, que fez o figurino do show. Aí eu fui no camarim, eu tava muito nervosa. Aí ele me pegou e falou, Amanda, você vai virar mãe, não santa. Olha, Então, tudo que você está sentindo é real e você para com isso de se criticar e se questionar porque você tá ficando brava e você está grávida. Nossa, aquilo para mim foi uma salvação. Ele sabe disso e eu sempre falo disso. Porque aquele dia, a partir daquele dia, tudo que eu sentia, eu dava vazão. Eu estava no carro, os nossos hormônios ficam uma loucura. E aí, às vezes, eu perdia a paciência, eu xingava dentro do carro, fechava os vidros. Aí eu chegava e olha, falava, filho, eu falava, filho, isso aqui é da mamãe, eu tô pé da vida, tô brava mesmo, e eu vou colocar tudo pra fora, mas isso aqui é meu, essa emoção é verdadeira, não é seu, tá? Mas eu tô sentindo toda essa raiva aqui. olha, Então, desde a barriga, eu converso com ele e assumi as minhas emoções. E depois que o filho nasce, a nossa cabeça, a nossa vida fica de... É porque assim, não existe mais um tempo seu, não existe assim, eu vou ali, não existe. E o seu sono não é mais seu, né? É da criança. da criança. E a gente fica, eu dormia assim, chapada a noite inteira. Depois que eu tive o Vicente, eu, assim, o instinto, né? Eu acordava antes dele fazer, sabe? Você já Quando se eu acordava assim, preparava, né. de repente vinha dele. É uma coisa muito louca, é lindo de perceber isso. Só que a sua rotina, essa vida louca que a gente vive, né? Então, eu tive esse momento, me sinto privilegiada, agradeço todos os dias que eu tive esse momento de poder ficar na minha caverninha, sabe? O Fusco ali indo caçar, né? Porque, tipo, é bem isso mesmo, né? Antigamente ficava na caverna a mãe com a cria, né? E o homem saía para caçar, para trazer a comida para casa. Então é isso que a gente vive. A mulher está lá trabalhando, o homem também vai para fora trabalhar, ou a parceira também, né? Então tem a divisão das tarefas, né? Então eu tive isso e minha mãe pôde ir para minha casa também. Minha mãe acabava cuidando de tudo para que eu pudesse ficar com o Vicente e dar toda a atenção para ele. Então eu me sinto muito privilegiada. E eu acho que todos nós podemos conseguir isso. Infelizmente, muita gente não consegue porque tem que estar sozinha. Muitas mulheres estão sozinhas e, e muitas mulheres sozinhas conseguem passar, apesar dessa loucura toda de sair, né, de casa para poder trazer o alimento também para sua cria, é, e os valores que ela passa para o filho, né, São são lindos legais, né, lindos. isso não importa, isso é do ser humano, né? Isso é a beleza interior, né? Da visão do que você, da visão que você tem do mundo das relações. Então,
Isso tudo vem no espetáculo muito, muito bem colocado. Eu entrei em conflito quando a gente foi remontar, eu fiz uma leitura no Rede de Leituras. Eu quis trazer porque eu acho que tem muito aí para a gente discutir, sabe, o espetáculo. Eu adoraria fazer debates depois de cada sessão, só que lá no teatro a gente tem que sair, porque tem um período que a gente pode ficar dentro do teatro, por conta dessa situação toda que a gente está vivendo. Mas eu gostaria muito de abrir um bate-papo para a gente, sabe, eu acho que falta a gente conversar mais, e a gente tem essa nova possibilidade, né, de conversar com muita gente ao mesmo tempo. Tem tanta gente mandando mensagem Pois aqui, ó. ó, gente, Não é? é, É tão louco, gente, que a gente quer conversar com todo mundo, mas não dá, né? É uma aflição danada isso vai aqui, passar, ó. o pessoal Educar é um vai ato de amor, é isso mesmo. Tantos amigos, tantas pessoas que eu não conheço, mas que vêm com tanto carinho. legal. Mas a gente está aqui conversando e trocando, né? E uma coisa Então, e aí veio essa vontade Hã? uma coisa que é só importante dizer para quem está passando por aí, que nossa live também vai ficar salva no IGTV, então que, né, muita gente quer assistir depois ou mandar para alguém, então quem está chegando aí dá para assistir depois também, mas podem mandar suas perguntas aí, sejam bem-vindos. Ah, legal, legal. Olha, tem muitas amigas mães aqui também. Olha, coisa E boa. assim, então, aí quando vê essa coisa do ser santa, né? Não, aí depois que eu tive o Vicente era um tranquilíssimo, assim. Ele acordava de 3 em 3 horas para mamar, mas só que assim, a gente fica num desgaste, porque tu imagina a gente de 3 em 3 horas e você tá dando mamar, você tá sendo sugada, Sim, né? Porque você tá dando o seu alimento para o seu filho, você tem que se alimentar muito bem e você não dorme, né? O período que você dormia, então é toda uma adaptação. Então chega uma hora, tinha uma hora que o Vicente não dormia de manhã, estava morrendo de sono e ele tranquilo, mas só que ele não dormia. Aí eu assim, dorme, olha só. Vai dando um vamos. desespero, né? Na verdade, eu posso imaginar um Aí no dia desespero. seguinte eu acordei culpada, sabe? Mãe, falei, mãe, o Vicente, tadinho, não dormia, e eu fiquei, ai, vou dormir. Aí ela, ai, filha, é assim mesmo. Eu também ficava assim com vocês, a gente fica cansada, então a gente tem que parar, desmistificar, assim, ser compreensível. A gente tem que ter compreensão com as mães, com as mulheres, sabe? Não dá, a gente não pode julgar, sabe? Não pode, porque cada mulher, ela tem uma reação química no seu corpo, sabe? A gente não sabe qual é a realidade de cada mãe, de cada mulher, o que ela está passando. A gente tem que acolher e procurar entender, porque os hormônios ficam todos enlouquecidos ali. É muita coisa, muita transformação física, química, tudo, né? Mental. Então, é E, isso que eu faço um apelo. também acho que cada uma passa por uma situação, né? Por exemplo, uma com marido, outra sem marido, vai de onde você mora. Se você tem outros filhos, aí tem essa culpa, preciso trabalhar ou não, estou conseguindo, a minha mãe pode me ajudar ou não. Então, assim, não dá para julgar, né? Cada pessoa tem um processo, um estilo de vida e uma escolha, né? Então, Sim, assim, não cabe a julgar, e sim a entender, né? Respeitar. sim, sim. Não, mas isso é o que as pessoas menos fazem, sabe? Quando eu fiquei grávida, eu senti um pouco das mulheres mesmo assim, de olhar e falar, nossa, você não teve estria. Nossa, eu falava assim, eu agradeço a genética, que bom. Mas como se fosse uma escolha minha, como se fosse eu cuidei. Não, é uma questão genética. Sim, Então, isso já é um tipo de crueldade, você entendeu? Ai, nossa, não, e as mulheres que tiveram estria, que cuidaram de tudo, que passaram o creme, não, estourou a pele, a qualidade da pele, sabe? Então, isso vai para tudo. Então, acho que a gente tem que ter muita escuta, muito carinho, muito cuidado, assim, com todos, e com as mães, nossa, tem que ter muita escuta, sim. muito acolhimento. Mas eu acho que, como você disse, é um tema que, sem dúvida, se tivesse debate, porque, né, é um assunto para se falar muito, para a gente aprender muito também, né?
e para quem não é mãe, para quem é, porque cada um tem sua experiência única, né? Mas eu acho Isso. muito legal, que bom que você está passando isso para a gente, né? E que vai estar no palco e que a gente possa assistir, porque eu acho que a gente aprende Sim. assistindo mesmo e entendendo um pouco mais, julgando menos, se colocando, né? Tendo empatia, que eu acho que é muito importante hoje em dia. Sim. Empatia sempre foi, mas acho que com esse momento da pandemia, né? Que a gente sabe a dor de cada um, né? Cada um tem um calo ali diferente, então acho que é muito forte, né? Mas é que é preciso que a gente fale sobre isso. Sim, e quando eu retomei a maternagem, eu bati de frente com uma das mães ali, a primeira mãe, porque a primeira mãe, ela fala umas verdades, sabe? Ela fala umas verdades, você fala, nossa, é isso, maravilhosa, e de repente, ela vem, ela é uma colonizadora, uma mente de colonizadora, e que julga a opção do filho, sabe? Que quer que o filho siga dentro das ideias e dos padrões que ela estabeleceu. Ela não aceita as vontades de um filho, ela tem dois. Eu entrei em crise, que eu falei, como é que pode? E ela fala tantas verdades, olha que loucura. Ela fala tantas verdades e depois ela faz isso e realmente é uma realidade, porque você vê muita gente falando coisas incríveis, né? Ah, olha isso, nossa, que maravilha. Mas só que na sua relação diária, ela não age como ela fala. É totalmente o oposto. E eu falei, caramba, não, necessário que ela esteja aí. E ela se mostra uma preconceituosa, uma mente, sabe, uma mente de colonizadora. E que é isso, não adianta você ter um bom discurso, falar da sua visão de mundo, da coisa linda lá, que você tem toda a consciência, e você vai lá e age totalmente diferente do que você fala, né? Que eu acho que acontece muito, né? Hoje, Acontece, aqui no aquela, Brasil, a gente é vê aquela coisa acontecendo muito isso. do apontar, né? O apontar o dedo para o outro, né? Mas não se vê, né? Talvez não se enxergar, não se... E a gente vê isso o tempo todo, né? Eu falo por mim porque tanto de fora, tanto até de dentro da situação, as pessoas estão sempre apontando. Você não pode isso, isso é errado. Eu falo, mas e na sua vida? Né? Ou e quantas vezes a gente também, até pode ser que a gente já apontou e fala, poxa, eu já fiz isso, né? Que coisa. E de poder assumir, né? De ser sincero consigo, falar, poxa, acontece, mas não vou deixar que isso É, aconteça de novo, né? Então, sim, sim, com certeza. Não, às vezes a gente fala umas coisas e depois você fala, caramba, eu tô falando isso aqui, mas eu faço isso aqui que, né? verdade. Mas eu acho que tem graus, assim, né? Níveis, tem diferentes, né? Isso o que a gente está falando é que tem. Vamos dar um exemplo prático. Muita gente fala das coisas que acontecem terríveis aqui no nosso país e fica colocando lá em cima, e na verdade a pessoa age igual nas suas relações, no seu trabalho, na relação com seus colegas de trabalho, né? Então, isso é a mãe também, ou qualquer pessoa. A gente está falando de relação entre seres humanos. A peça, no caso, são mulheres e são mães. Uma só que quer ser mãe, que ainda não é, mas que tem uma visão muito louca, a visão dela, e ela compartilha isso com todo mundo, e é isso, que também é essa questão da rede, né? Então, as pessoas podem falar o que elas acham, e às vezes falam uns absurdos, enfim, e aí tá tudo aí na rede, né? E aí eu estava falando alguma coisa que eu esqueci agora, que eu comecei a falar das É redes. dessa diferença, né, das quatro e que desse julgamento, né, que Ah, sim, que é no caso da peça são quatro mulheres mesmo, mas poderia ser um homem, poderia ser uma trans, ou poderia ser qualquer ser humano ali fazendo aquelas personagens, entende? Por quê? É a relação dessa pessoa com o outro ser e dos valores que essa pessoa vai passar para esse outro ser. olha Né? só, Que no caso da peça são mães passando para os filhos. Né? E toda essa loucura
que são a loucura que são delas, as loucuras que são delas, mas que elas serão o espelho desses filhos, né? Sem dúvida. Como é isso? Olha, mas que bonito, né? A gente olhar isso assim bom, quero muito assistir. Eu sei que vocês vão fazer, né, todas as quartas-feiras até o final de março. Eu queria também que, Isso. além que você, né, convidasse todo mundo aqui, saber, o espetáculo vai ser... Peraí, que agora se voltou a conexão. Agora voltou. É normal, o Instagram dá uma balançadinha, mas estamos aqui. O espetáculo vai ser através do YouTube, né, para quem possa assistir. Ele é gratuito? Sim, Como funciona, assim? é gratuito. Todas as quartas-feiras, a partir desta quarta, às 8 horas da noite, tem um link na minha bio, no Instagram, no YouTube do Teatro Morumbi Shopping. É só procurar lá o canal do Teatro Morumbi Shopping, que vai estar lá. Então, todas as quartas, até dia 31 de março, às 8 horas da noite, gratuitamente. É Olha. só entrar no link e você já está lá. E a parte boa é que qualquer pessoa do Brasil pode assistir, você não precisa estar em São Paulo, né? Isso que é demais, né? Acho que o teatro, ele é insubstituível, mas eu acho que o que a gente puder aproveitar para fortalecer o teatro e para deixar ele vivo, né, e mais forte, acho que a gente não pode, não apresentações, não veio para somar, né? Sim, eu acredito muito nisso. Queremos o teatro ao vivo ali, mas eu acho que essa parte, né, tecnológica que já existia, mas que eu acho que isso vai ficar, e que bom, né, que a gente alcance muita gente, e vamos sim apoiar o teatro online. Que bom que todo mundo pode Isso. assistir, quem estiver no Rio, em Belo Horizonte, em São Paulo, em Brasília, em qualquer lugar. E quem nunca foi É. ao teatro também, que eu acho que é uma ótima oportunidade. Claro, depois ir Sim, pessoalmente, mas é um caminho também, né? Muito legal de tirar essa curiosidade, de conhecer. sim. Eu vi uma peça com Elias Andreato, e aí no final teve um bate-papo, e achei tão lindo que tinha uma mulher com a mãe dela, com os pais, e falando que agradecendo muito, porque eles estavam podendo ver tantas peças, tantas coisas lindas, eles estavam emocionados, sabe? E como eles têm tantos, né, que estão aí se beneficiando, podendo ver peças e de repente nunca viram, né, em alguns lugares mais distantes. Que coisa boa, vamos usar essa ferramenta de uma forma positiva para E ampliar conhecimento, arte, né, cultura. E a arte salvou, a arte estava aí o tempo todo, né, na casa de todo mundo, não né, parou, né? através de séries, de espetáculos online, música. É isso que salvou a humanidade, gente. É muito bem Porque, né, ou se observado, não muito tiver bem a observado. televisão, e se não tiver, vamos contar história, vamos cantar, vamos contar a história da vida, da família, isso tudo é arte, né? Isso tudo é arte. E o Verdade. conhecimento, né, que você passa para o outro. Ai, gente, eu acho que esse momento, ele está servindo para que as pessoas acordem mesmo e vejam que sem o outro a gente não é nada, sabe? Se o outro não estiver bem, a gente não tem como, sabe, a gente está bem. A gente tem que agradecer que a gente tem uma casa, um lar, né? Eu agradeço todos os dias, mas é uma tristeza que não estou completa, não tem como, porque o que a gente deseja é que todos estejam bem e a gente vê essa realidade, não é a nossa realidade. Eu tenho andado pelo Rio de Janeiro, eu tenho ido de metrô para o teatro, a gente tem ido de metrô, até mesmo como um exercício de cidadania, sabe? E se protegendo. Nossa, super. Álcool gel, eu pego aquele spray Claro. lá, passo em tudo. Então, a hora que a gente vai, não tem muito movimento também, a hora que a gente volta também não. E às vezes, quando tem, a gente fica se cuidando, mas muito cuidado. E é uma tristeza, assim, ver o tamanho abandono, né? Então, uma realidade que a hora que a gente sai de casa, a gente vê essa realidade, não é de hoje, mas, pelo amor de Deus, tá?
assim, tudo eclodiu, né? Você foi mais ainda para fora. Então, e aí aí a gente vem com a arte e a arte do encontro, a arte do olhar o outro no seu dia a dia, a arte de você dizer o bom dia para quem estiver do seu lado, para a pessoa que você cruza o olhar. Isso, isso é um alimento para a alma, isso é um alimento para a vida. Eu exercito muito esse cumprimento, sabe, com o próximo. E é porque é um prazer, eu exercito porque eu digo, porque às vezes eu falo, a pessoa não responde, entendeu? E Acontece eu não também. desisto. Não, eu não desisto, porque se você vai para uma cidade do interior, que eu sou da Zona Leste, sou de Itaquera, então tinha sempre isso, a gente anda lá assim, é assim que a gente anda, né? Cumprimentando todo mundo. E essa coisa da cidade grande, você acaba não conversando, não falando, e para mim não faz sentido. Não tem como você passar por alguém e você não olhar e não falar, oi, tudo bem? Boa tarde. Eu não sei, é muito estranho. Então eu exercito porque mesmo que a pessoa não me diga, não tudo bem. Eu, eu com o coração eu falei o bom dia, sabe? Mas E isso para mim é muito legal. E o pior para mim, né, assim, eu também penso exatamente assim, que eu acho que essa troca, ela é sempre válida, né, pra gente como pessoa, e não é da boca para fora. A gente sabe que isso existe. E o pior para mim é quando você conhece uma pessoa, não precisa ser amigo, né, mas a gente, eu conheço tal pessoa, a pessoa te conhece e ela, mesmo assim, também te ignora. Eu falo, gente, mas por quê, né? Porque a gente tem que vir para evoluir, não para andar para trás, assim. Então, eu acho que mas quem está perdendo é ela. é verdade. Mas, Quem assim, está é isso que você perdendo é a falou, a gente tem que pessoa. fazer pela gente, né? Porque pensando no outro, mas fazendo na nossa evolução. Senão, a gente também não pode ser egoísta, pensar que cada um tem esse tempo, né? Da maturidade, de entender ou até de aceitar, né? Mas que bom que a gente É. pode falar disso. E Mas procurar. a partir se você age com seu coração mesmo, assim, e você vai lá e fala, e a pessoa ignora, talvez ela pense depois um pouco, sabe? Se você também ficar em paz e falar ok, e continuar a cumprimentá-la, mesmo se ela não te cumprimenta, se você Sim, encontrar novamente, porque isso vai gerar alguma coisa nela. Porque se você vai lá e age igual, não vai gerar nada nela. Você está agindo igual a ela. ela acha que ela Agora, se você vai lá e realmente, de novo, oi, tudo bem? Com certeza, isso vai gerar alguma mudança nessa pessoa. Isso é fato. é Isso é verdade. fato. Por exemplo, tem uma coisa que eu acho que a gente está falando de humanidade, né? No caso, a gente está falando de maternidades, que é sempre essa relação com o próximo, né? Acho que pesa muito, assim, no sentido de você gerar um ser, e esse ser está desde o início com você, e você vai dar toda a sua visão, você vai trazer o mundo para esse ser, né? E essa visão vem do seu olhar para esse ser. Depois que ele sai, ele vai começar a ter o olhar dele, mas ele vem muito com os valores que você passou para esse ser, né? Sim, Da coisa da mãe. Agora, nas nossas relações diárias, também é isso. O que você está levando para outra pessoa, né? O que você está entregando para outra pessoa? A gente tem muito costume as pessoas têm muito costume de reclamar. Você vai num restaurante e aí se a comida não tá boa, você vai lá, por que essa comida não tá boa? E quando a comida tá boa, você elogia? Você vai lá elogiar os cozinheiros, você elogia o garçom, aquela pessoa que serve? Não, a pessoa só vai reclamar. Não, eu faço questão, eu vou na cozinha e elogio com todo o coração. Estou falando isso não para falar, eu faço. Eu estou falando isso que é para a gente despertar isso, para a gente, sabe, antenar. E quando acordar. você gostar, todos que estão aqui nessa roda de conversa, gente, é isso, é a coisa mais linda. Você pode ter certeza que aquela pessoa que está cozinhando aquilo encheu ela de inspiração e cada prato que ela fizer, com certeza ela vai colocar mais amor. Eu também acho. Isso é fato, gente. Isso é fato. Nós somos
você com o seu trabalho também, quando alguém vem falar do seu trabalho, não é? Você Sim, fala, nossa, que são, coisa boa, obrigada. Aí você fala, ai, que coisa boa, tô no caminho certo. Olha, eu tô fazendo, as pessoas estão recebendo e estão gostando, é verdade. né? Então isso gera uma mudança na pessoa. Olha, e Então, acho que eu a gente acredito muito tem que nisso. começar a elogiar, né? Sim, não só Elogiar. reclamar, porque a gente realmente tem esse hábito, né, do que é ruim ser maior, mas não é. Tem que ter esse equilíbrio, claro, ninguém é santo, não dá só para. Mas é saber também. Que também tem hora que a gente não precisa falar, né, o que é ruim, que acha que. Tem coisa que não precisa, o que é necessário, Isso, mas nem sempre precisa ser falado, né? Porque cada um recebe de um jeito. E machuca, né? As isso. palavras machucam também. Não, tem que saber falar, né? Se você vai. Tem que saber falar, imagina. Eu também acho. Não, E como as coisas boas, também você tem que saber falar. Então é importante, claro. né? A gente incluir isso para que a vida aconteça de verdade, né? Mas é assim, quando você vai falar uma coisa, o que eu sinto, sabe, Hudson, as pessoas elas falam muito para atacar ou para se defender. É, é verdade. Quando você fala, não é para atacar o outro, e nem para defender a sua ideia, é simplesmente para tentar esclarecer alguma coisa que de repente está com algum valor, sabe? Que você fala, não, tem esse olhar também. Você Sim, viu que tem esse olhar também? Você viu que essa atitude aqui gerou isso? Mas por que será? Então, eu não estou indo para atacar a pessoa. Né, você está indo para tentar ajudá-la a enxergar um novo caminho e escutar. Está na escuta e na compreensão. Aí é diferente também. é muito Aí diferente. é diferente. E falando E até de isso, imagem também, porque assim, é, eu acredito, né, eu falo por mim, mas como vários amigos e pessoas, enfim, a gente tem muitos traumas que vêm da infância, né? E a gente leva ele para a vida inteira. Nem sempre a gente resolve, alguns sim, outros não, mas tem muito a ver, porque é na infância que a gente constrói, né? E algumas coisas a gente precisa desconstruir, outras não. Mas isso vem daí, né? Então acho que tem muito a ver também com o espetáculo, com o que fala, com esse tema. com certeza, das relações e valores que você passa, de como você reage às questões que vêm, né, do mundo. Eu vejo, nossa, com o Vicente, nossa, a gente tem uma relação muito verdadeira, né, de tudo, das questões que não são legais, de colocar, poxa, não foi legal esse jeito que você falou, mas você ficou muito, você perdeu a paciência. Eu falei, puxa vida, realmente, filho, mas você viu do jeito que você falou, você repetiu esse jeito, e aí eu falei de novo, e você repetiu, e aí eu perdi a paciência, aí não teve jeito. Só que realmente eu tenho que melhorar aqui. E aí eu me analiso, porque eu falo, nossa, eu tenho uma energia muito forte. E às vezes eu reparei isso em mim. E é meu, e eu estou tratando, entendeu? Sim, é E normal falo, que a gente. caramba, de onde vem isso? De onde vem isso? Meu pai tem muito isso. Eu lembro quando era criança, meu pai falava, e é uma intensidade, e caiu essa ficha, sabe? Eu só falei, meu Deus, eu tenho, acho que essa energia do meu pai. Olha, E aí eu comecei a ficar atenta a isso. E não é fácil você aceitar as coisas, as suas melequinhas também, enfrentar e colocar de frente ali e falar, ó, né? Mas é nesse lugar que a gente tem que ir, porque aí a gente afeta quem está do nosso lado. E sim, quem está do nosso lado, né? Se é o nosso filho, o nosso parceiro, a nossa parceira, enfim, são as pessoas que estão ali e que vão receber essa loucura se você não assumir, né? E tentar evoluir um pouco. Mas é isso, a gente vive de relações e a gente vai aprendendo a ser mãe. A gente não tem cartilha, não adianta você ler livros, tá? Assim, às vezes lê muito, antes de ter o filho, inclusive, porque a criança, tal idade faz isso, isso às vezes pode gerar uma ansiedade nas mães, porque o seu filho, às vezes ele pode ir para um outro tempo de caminho, né? evolução.
Outro tempo de evolução, não vai nascer o dente naquela hora, sabe que está falando, de repente, isso pode gerar uma ansiedade na mãe, e aí ela acaba esquecendo desse instinto, sabe? Não tem coaching para mãe. Isso eu digo para todas, não tem coach, gente. Isso é um momento, é uma vivência única na vida, e a gente tem que pegar as dores e as delícias e as loucuras, que é tudo isso, porque né, a beleza tá nisso tudo, e a gente escutar a nossa intuição, a gente entender, porque a gente tem contato com o filho através do cheiro, é um lado mais instintivo que a gente pode ter conexão, é esse. Eu, quando fui ter o Vicente, eu quis ter sem anestesia, porque eu falei, eu quero sentir o que é eu quero sentir essa dor, essa experiência, né? Eu não posso passar. Isso sou eu, tá? Na minha necessidade de vida, cada um tem a sua. Mas assim, eu falei, eu quero saber, meu Deus do céu, gente, é uma dor que o seu corpo, depois ele cria uma amnésia, né? Isso é fato, senão você não teria outro filho. É uma dor, eu esqueci qual é a dor. É uma dor. Melhor. Que você vê um bicho, e aí o seu corpo fala exatamente o que você tem que fazer. Só que a gente está tão desconectada do nosso instinto, a gente está tão acostumado a receber ordens. Olha só, eu saquei isso tudo depois. Não, tá na hora, não tá. Mas o seu corpo está dizendo para você fazer, sabe? É só você seguir. Porque a vontade é você fazer uma força de cocô, sabe? Sim. Essa força pra fora. é instintiva, e aí você fica com receio de fazer cocô, aí você fica, estou falando abertamente aqui, gente, porque é uma experiência que acho que vale a pena a gente compartilhar, e aí você fica assim, e você já está segurando todo o seu instinto, você já está segurando todo o movimento natural do seu corpo, entendeu? E isso que gera complicação normalmente, porque você não está lá, e a vontade é gritar. Eu tive contato com o meu lado animal ali, total. Eu me senti um bicho. E aí, enfim, aí no último momento eu precisei tomar uma anestesia. Ela falou, não, vou tomar porque eu comecei a sentir uma contração imensa. Infelizmente, o anestesista, que era do hospital, ele aplicou ocitocina, sem precisar. Eu já estava tendo contração, a minha médica viu e falou, não, para. Nisso, a minha barriga ficou empedrada, assim. E eu falei, não, então dá anestesia, dá anestesia. Aí ela deu anestesia, e o Vicente aqui, ó, minha barriga ficou empedrada. E aí, nisso, o Vicente ficou sem ar lá, até dar anestesia. Isso foi por uma interferência médica, infelizmente. Lógico, não acontece sempre, mas você está entendendo a loucura que é isso? A gente falar a realidade, né? Que não é só um mar de... E aí enfim, acho que tudo está aí para ajudar, né? Não é para, mas estava indo tudo normal, não precisava, e foi assim, ele interferiu porque ele quis, não, foi um erro tremendo. E o Vicente nasceu sem respirar. Nasceu ali, eu vendo o Vicente para incubador e o Fusco do meu lado louco, o Fusco é médico, né, também, e imagina, e eu acalmando ele, eu falando, meu Deus, eu sentia que estava tudo bem, mas não ouvi o choro do meu filho. Tudo que você quer é ouvir o choro do seu filho. Sabe aquela coisa que você fala, nossa, eu vou ter o filho, vai ser aquela coisa linda e show. Não, gente, cada mulher tem a sua realidade e como a gente lida com isso depois, porque ficam romanceando tudo. Não é uma realidade ali, né? E você pode ter o seu filho na sua casa, assim, com todos os aparatos. Tem mulheres que não têm aparato nenhum e tem que ter o seu filho em casa. Só que o que a gente tem que parar de colocar que parece que você está doente, né, hoje em dia. O hospital e tem que ver. Não, vamos para o natural, né? Se tivesse ido pelo natural ali também, tudo ia dar certo. Acho que a ciência, ela está aí para ajudar quando dá algum enrosco, não para interferir no que está no natural. Tem que né? ser padrão, né? Eu acho que é isso, né, gente? E, enfim, mas eu respeito todas as mulheres, cada um com a sua escolha, né? Eu só não aceito quando não quer interferir por uma conta pessoal, sabe? Assim, tipo,
ah, não, essa data não. Aí eu acho muito louco, assim, aí eu acho que é uma desconexão muito grande com a coisa da natureza, assim. Mas se não quer sentir dor, se mulher tem problema, se... Isso, gente, nossa, eu respeito todas as mulheres, todas, todas, todas. Enfim, e aí o que aconteceu foi isso, só que eu falei, não, a realidade é essa. Aí, de repente, eu ouvi o choro do Vicente, ele foi para a UTI, para o berçário lá, e ficou 3 dias, que parecia um ano que a gente ficou. Olha, Então, eu fiz questão de ir dar leite do meu peito para meu filho, sabe? Não, não vai pegar, eu vou lá, de quantas horas for preciso. Então, você vê como é que a gente... Nossa, muita emoção, são muitas emoções, e, e aí esse mundo, né, que também não tá para mãe e filho, é, é verdade. né,